Agradeço ao Franco pelas colocações, só dando um pequeno reforço na fala dele, né? Eu também faço parte do projeto, ele está vinculado ao nosso laboratório, e efetivamente o que nos surpreendeu muito foi a grande dificuldade em começar o trabalho efetivo ao qual a equipe se propôs, né? Nenhum de nós é topógrafo, geodesista ou engenheiro cartógrafo, e boa parte do nosso esforço acabou ficando dedicado a essas questões de geração e computabilização de bases cartográficas e, enfim, integração de RNs, né? Então, isso fez com que a parte mais efetiva, a maior contribuição tenha se propinhada no projeto, que é a avaliação de metodologias para a caracterização, enfim, de processos de inundação costeira, avaliação de linha de costa e eventos erosivos, ficou, enfim, em segundo plano, enquanto a gente não consegue resolver essas questões que, de certo modo, fogem da nossa especialidade, da capacitação do grupo. Então, o que o Michel quis mostrar foi um pouco, né, essa angústia que a gente está passando e essa dificuldade que a gente está tendo de entrar, né, no foco específico do projeto originalmente proposto. Eu agradeço o Michel pela apresentação, o Franco pela apresentação, e convidaria então os outros palestrantes do dia a comporem a mesa aqui na frente, para a gente poder, enfim, partir para uma sessão de questões. Então, professor Carlos Garcia Glauber, por favor. Já temos 4 inscritos. Meu nome é Rosalvo, sou do Estado da Bahia, Secretaria do Meio Ambiente. A primeira pergunta para o professor Glauber qual é o valor médio que foi levantado na determinação da vulnerabilidade das ocupações urbanas do litoral norte do Rio Grande do Sul, do seu projeto? Valor médio por quilômetro quadrado, essa é a pergunta. E para o professor Carlos Garcia, como a Bahia está inserido na fase 2, qual a estimativa, ou qual a previsão de atingir o estado da Bahia do sistema de monitoramento da costa brasileira? Alô. Valor médio por metro quadrado de área levantada. No caso específico desses levantamentos que eu fiz, cada um dos procedimentos tem um consumo, e a gente sabe que, em função da característica da linha, eu prefiro, inclusive, medir em termos de quilômetro linear do que em quilômetros quadrados. Quando a gente faz um levantamento fotogramétrico numa área urbana, por exemplo, é muito comum a gente dividir esse custo por quilômetro quadrado para poder fazer um orçamento mais preciso. Na área de costa, como a gente pode voar praticamente em linha reta, no Rio Grande do Sul especificamente, em uma passagem de ida e uma passagem de volta, o avião ele faz uma varredura de uma faixa vai me dar uma faixa de mais ou menos 2 quilômetros, 1,8 km, então eu tenho a facilidade de, num voo, vamos dizer, de 1 hora, eu conseguir cobrir 40 quilômetros de costa. Então, por isso que o custo fica muito baixo. Outra questão que eu costumo falar é assim, né, eu respeito muito o mercado cartográfico especificamente. Não é fácil alimentar o mercado cartográfico num país que simplesmente desprezou a condição da cartografia de grande escala aí durante 20, 30 anos. Então é óbvio que as empresas operam no outro patamar. Para nós, esse custo linear do levantamento, se eu contar todo o levantamento geodésico, a ocupação dos pontos fotogramétricos de campo, mais o voo com a câmara, mais as viagens, eu gastei em torno de R$1.000 por quilômetro, R$1.200 por quilômetro linear. Agora, isso é uma realidade muito distante da realidade do mercado brasileiro, né? Eu estou trabalhando primeiro próximo à sede da universidade, eu tenho a facilidade de ter um equipamento que produz os voos para mim e em que eu praticamente pago a hora do avião e um piloto. Então, por isso que o valor fica num patamar muito mais baixo do que o esperado. Eu esperava uma pergunta dessa, mas eu imaginava que viria de Pernambuco. Na verdade, o pessoal da Bahia trabalha conosco, né? O professor Zelinda, o professor Rui, e não houve bem um critério muito claro sobre onde iniciar o processo, né? Quando da discussão no GT, tinha muito pessoal do Sul e do Sudeste. E como também há um INCT para Ciências do Mar em funcionamento lá cuja sede é em Rio Grande, né? E o navio
da FURG, né, tem capacidade de fazer instalações. Então a gente tentou aliar, né, todo o sistema com a fundamentação logística que existia no momento. Então a gente decidiu fazer os primeiros 4 estados do Sul. Mas objetivamente, a segunda fase não depende de mim, depende de quem vai financiar. Uma vez o recurso estando disponível, em 1 ano e meio é o suficiente. É o tempo de fazer a importação que a gente consegue acelerar bastante. Mas não depende de mim a resposta, mas uma vez aportados os recursos, 1 ano e meio após, a Bahia estaria contemplada, assim como os outros estados. Eu queria só complementar a informação sua, que quando você falou do Peniboia e do Pirata, que na verdade são programas vinculados, são redes vinculadas ao programa Bus Brasil, né? Um programa coordenado pela CHM/CIB, e que muito recentemente, desde o ano passado, se propôs uma nova rede, que é a rede de monitoramento de ondas em águas rasas, na qual nós já temos a boia aqui de Recife há praticamente 2 anos, se eu não me engano, gerando ondas rasas, né, wave riders, gerando informação com uma taxa de retorno altíssima, acima inclusive do padrão, que é o padrão internacional, e que São Paulo já adquiriu a boia e só aguarda navio para colocá-la em água e também passar a integrar a rede. Nós já iniciamos o processo de importação da boia, que vai ficar em Rio Grande, pela FURG, e em questão de mais alguns meses iniciaremos o processo de importação da boia, que virá para o Rio Grande do Norte, a carga do professor Felipe Pimenta, e que concordo com você quando você diz que com a criação do INPO, não sei que nome vai ter, mas esse Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas e Hidrográficas, e que esses programas devam migrar para esse instituto, e que, na verdade, essa rede que se inicia, ela tem uma previsão, já tem um recurso inicial de em torno de cerca de R$1 milhão, e há uma previsão de que sejam, até o final de 2014, 8 boias, né, Salvador e outros lugares que eu não lembro agora de cabeça quais são, e que esses dados, é um dever de casa meu, né? Afinal, trabalhamos no mesmo instituto, mas é um dever de casa que eu tenho que fazer, de integrar essas informações, essas boias, esses equipamentos. Eu sou um oceanógrafo de processo de mesa de escala e bacia oceânica. Eu vou muito Antártica, faz 10 anos que eu vou Antártica. Tá? Eu já fui, meus projetos vão para a África, trabalho mais com oceanografia de mesa de escala. Então, botar o pé na água é complicado. Então, no Brasil, historicamente foi a Marinha, sempre foi a Marinha que cuidou. Tá? Agora, a missão institucional da Marinha difere enormemente da missão de uma instituição federal de ensino, de pesquisa, etc. Então, é complicado. Então, esse novo instituto que está prestes a ser criado é um sonho antigo, né? Todos os pesquisadores, professores trabalham no meio marinho. E eu acho que há necessidade de integrar todas essas iniciativas. Entende? E se nós não fizermos isso e não tiver um órgão responsável por tudo isso, nós não teremos séries históricas nesse país nunca, entende? Não teremos nunca. Então, todas essas iniciativas, né, por exemplo, nós temos também um PELD, né? Um PELD, que é um programa de longa duração, em Rio Grande tem, entre outros sítios por aí. Então, existem várias iniciativas, elas podem ser locais, elas podem ser estaduais ou regionais, né, ou nacionais. Elas devem ser integradas e tirar o fardo do pesquisador, né, ou do professor, de cuidar dos instrumentos, de manter. Eu sei que você está nesse grande projeto, você sabe a dificuldade que você vai ter de manutenção de tudo isso aí, né? A logística, entende? Então eu acho que isso é um passo importante que o Brasil vai dar. Então, eu espero que seja um sucesso. Se não for, a gente vai continuar daqui 10, 20 anos reclamando que não tem série histórica, não tem nada. O professor Carlos Garcia, a gente viu aqui no evento desses dias, a gente esteve em momentos de angústia, todo mundo querendo dados, momentos de alegria aí, onde alguns projetos vão disponibilizar os dados. Então, partindo dessa premissa e vamos disponibilizar os dados, e recordando ali um slide que o senhor colocou, vi que nessa primeira fase do projeto, do Sim Costa,
tinha alguns servidores locais, estados, que estavam previstos serem conectados no servidor central lá na FURG. A pergunta esse servidor central da FURG, há alguma avaliação, algum estudo do grupo para que ele faça parte do Diretório Brasileiro das Geoespaciais? E segundo, aquela questão de metadados que o professor comentou, que já está sendo trabalhado, se em algum momento lá estão pensando em contemplar a normativa do perfil brasileiro de metadados. Tudo isso está mais ou menos dentro do âmbito daquele decreto 6666. A gente vai conversar após aqui na hora do almoço, aí se paga o almoço, a gente conversa sobre tudo isso. Não, nem tudo foi pensado ainda. Nem tudo foi pensado. As reuniões estão se dando entre os professores, porque a gente pensou assim, tá, nós estamos ousando. Isso é uma ousadia. É uma ousadia. A gente vai colocar um instrumento aí, quem vai cuidar disso? Quem vai ser responsabilizado? Então, daí eu tenho um compromisso de cada pesquisador e sua universidade de zelar. Como é costeiro, fica mais fácil. Fica mais fácil. Tá? Então, a empresa canadense, ela também vendia um pacote de distribuição dos dados, etc. Ela falou, não quero isso não, a gente vai fazer. Então, ele está sendo montado. Então, uma série de coisas que a gente está importando ao longo do tempo, o Brasil deve parar de fazer essas importações. Essa é uma premissa sempre que eu tenho em mente. Tá? A questão dos metadados, onde ficar os servidores, isso é uma questão aberta. A gente não fez essa discussão, tá? E eu espero abrir mais essa discussão para que a gente faça um sistema que seja o melhor para todos. Não é um projeto que é para o meu interesse, é um interesse coletivo, um interesse da nação. Eu entendo assim esse projeto. Tá? Então, mas a gente conversa com isso. Roberto Luz, IBGE, bom dia. Uma pergunta ao Garcia e um comentário para o Michel. Michel, eu acho importante, ou todos nós que trabalhamos com essas dificuldades de correlação dos níveis de referência, uma documentação que não pode ser esquecida e é muito rica são os relatórios das referências de nível e estações maregráficas do antigo INPH, que foi destroçado lá na década de 90, né? Eu não sei como é que está nessas discussões do futuro Instituto Nacional, mas eles ainda têm, o INPH tem esses relatórios que correlacionam as RNs, todas as RNs em cada estação maregráfica, até onde eles tiveram condição de atuar nacionalmente. De qualquer forma, é uma informação muito relevante. Até o início da década de 90 eles têm isso atualizado. Não sei como é que está agora, mas é importante considerar isso. E para o Garcia, eu queria que você comentasse um pouco como fica o contexto do nível do mar no Sim-Costa. Não sei, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu acho que a gente tem que sentar, olhar melhor os instrumentos adquiridos, os instrumentos. O pessoal que compôs, né, o núcleo, o que nós vamos montar, né? A gente vai fazer. Não sei se vocês perceberam, as primeiras zonas costeiras, tem o pessoal que trabalha com oceanografia física, o pessoal que trabalha com costas, com praias, tem biólogos, tem tanta gente que... Então, a gente queria, como a instrumentação vai estar na água, a gente queria caracterizar ao máximo e que o dado tivesse o melhor alcance possível. Por exemplo, a gente vai estar medindo pH, a gente vai estar medindo nutrientes. Eu não sei se esses instrumentos vão dar a resposta que a gente quer. Sinceramente, eu não sei. E o mesmo se aplica para o nível, entende? O pessoal que trabalhou na escolha desses ADCPs é um pessoal, o Antônio Feto, junto com o Osmar, e praticamente os dois. E o Maurício também participou do Paraná. E eles decidiram por esse instrumento. Mas está convidado a participar dessa discussão também, de tirar o máximo desses dados aí. Inclusive em função do local que vai ser colocado. Ou seja, pessoal, ainda eu sempre digo para todos o seguinte, porque o cientista ele é assim, né? Um queria colocar lá para ver a ressurgência lá da não sei o quê, outro queria, não, calma, vamos colocar, o sistema vai funcionar.
deixa o sistema funcionando algum tempo e depois a gente faz alguns ajustes menores. Es una pregunta común, no sé quién sería el que la respondería, porque esa es una observación desde fuera. Las universidades aquí están jugando un papel que yo creo que no deberían jugar. He visto varias presentaciones en el que el esfuerzo de la universidad es en proveer datos muy básicos, el corregir el datum vertical, el hacer un MDT de precisión. Eso yo creo que debería ser sin entrar en quién lo tiene que hacer, ¿no? Pero debería ser coordinado a nivel nacional, no el esfuerzo de un grupo universitario que lo hará muy bien y lo hará con mucha voluntad, pero en su sitio, y otro lo hará en otro sitio, a lo mejor con una metodología diferente, y al final ni siquiera serán comparables. Entonces, hay una serie de datos básicos, tipo modelos digitales del terreno de alta precisión, nivelaciones y demás, que yo creo que debería de haber un esfuerzo coordinado y que se hiciese a nivel país o estado, pero que puede que la universidad juegue un papel en asesorar cómo se debería hacer o no, pero probablemente no creo que sea la institución adecuada para hacerlo. La universidad está para coger ese dato básico y explotarlo desde el punto de vista científico. Pero eso simplemente era una observación que quería hacer, de que es mucho esfuerzo el que está haciendo la universidad para hacer cosas que probablemente se deberían hacer a otro nivel.